Você sabia que não existe câncer benigno? Isso mesmo que você ouviu. Não existe câncer benigno. Eu sou Juliano Coelho, eu sou oncologista clínico e sou especialista no tratamento dos tumores malignos. E no vídeo de hoje da Escola de Oncologia, nós vamos abordar alguns conceitos bases para que a gente consiga entender de uma forma mais clara, né, todo esse universo da oncologia. Já fica aquele lembrete, assina o canal, encaminhe esse vídeo para os seus amigos para a gente consiga difundir ao máximo essas informações. Quando a gente entra no mundo da oncologia, nós somos basicamente soterrados por um monte de palavras estranhas. Algumas palavras que a gente nunca ouviu. Outras são tão diferentes que podem até mesmo parecer um xingamento. Neoplasia, adenocarcinoma. Que raios é isso de estadiamento, doutor? E agora você ainda me vem com essa que não existe câncer benigno. Agora não entendo mais nada. Você pode estar pensando isso, né? Mas fique tranquilo, né, que nos próximos minutos nós vamos abordar com toda a calma esses conceitos básicos para formar realmente, né, uma base bastante sólida do conhecimento em oncologia. Para iniciar essa conversa, eu vou logo pegar uma das palavras mais estranhas de todas: neoplasia. Você já ouviu falar sobre isso? Você já escutou por aí o que é uma neoplasia? A melhor forma que eu encontro para a gente conseguir entender de uma forma simples o seu significado é dividindo essa palavra, né, nos seus dois componentes principais. Neo significa novo, plasia, crescimento. Então, neoplasia significaria, né, um crescimento novo. Mas como assim, doutor, um crescimento novo? Isso mesmo, é um crescimento de tecido novo, algo que não seria usual de existir naquele local. Veja bem, eu não estou falando sobre a qualidade daquelas células que estão formando esse crescimento novo. Eu simplesmente estou dizendo que é um crescimento novo de células. Se eu pego e faço uma mamografia, um exame da mama de uma mulher, e vem a detecção de um nódulo, isto é uma neoplasia. Se eu tenho uma ecografia do útero de uma mulher e tem a presença de miomas, isto é uma neoplasia. Sabe aquelas bolinhas de gordura que ficam embaixo da pele? Muitas pessoas têm, que são móveis, que não dói, muitas vezes ficam paradas, nem crescem, não incomodam. A gente só sabe que está ali, né, porque quando olha no espelho ou encosta, percebe uma diferença? Isto é uma neoplasia. Olha só que importante. Então a gente já consegue entender um primeiro conceito. Neoplasia é um crescimento de células, um crescimento novo, um crescimento anormal que não deveria estar ali, mas não necessariamente de células malignas. Neoplasia pode ser um sinônimo de tumor. Opa, doutor, tumor eu já escutei. Tumor não é câncer? Não. Tumor é um sinônimo para neoplasia. Tumor significa um crescimento. Dentro dessas células que estão crescendo, desse tumor que está crescendo, eu tiver células normais, né, simplesmente são células usuais do organismo, eu tenho um tumor benigno ou uma neoplasia benigna. Porém, se esse crescimento, se essas células que estão ali são células que foram modificadas, são células diferentes, né, são células com características malignas, aí sim eu vou ter um tumor maligno, uma neoplasia maligna. E qual é o sinônimo de neoplasia maligna? Agora sim vem aquela palavra que todo mundo já escutou. Um sinônimo de neoplasia maligna é o câncer. Olha lá. Lembra como a gente começou esse vídeo? Não existe câncer benigno. Por quê? Porque câncer ele é um sinônimo para neoplasia maligna. Na verdade, essa definição não está 100% correta e daqui a pouquinho a gente vai ver onde é que está alguns pequenos equívocos quando eu digo, né, que câncer é um sinônimo de neoplasia maligna. Mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Guarda isso mais um pouco. Então já abordamos o que é uma neoplasia, já entendemos que ela pode ser benigna ou maligna e que tumor serve como um sinônimo para essa palavra, certo? Mas você já deve ter ouvido falar. E cisto? O que é o cisto? O que é um pólipo? Ó, são outras palavras que estão muito presentes, principalmente nos laudos dos exames, e que a gente confunde muitas vezes. Cisto nada mais é do que uma bolinha d'água, como se fosse um balãozinho d'água. Como assim, doutor? Pensa num balão, pensa numa bexiga, em que nós temos a parte de plástico e dentro tem um líquido. Isso é um cisto. Eu tenho
uma parte externa, que é composta por células, e no interior, né, dessa cavidade, ela é preenchida por líquido. Esse líquido pode ser como se fosse uma água, né, que seria um soro, pode ser sangue, pode ser pus, não importa. Eu tendo uma cavidade composta por células e que dentro dessa cavidade eu tenho um líquido, isto é um cisto. A imensa maioria dos cistos são cistos benignos. Onde é que a gente vê com frequência cistos benignos? No rim, no fígado, na mama, mas a gente pode ter literalmente cistos em qualquer local do organismo. Esses são os mais frequentes. Alguns cistos vão ter características que podem levar um pouco mais de preocupação. Preocupação no sentido de serem câncer. Por quê? Se eu tenho, né, uma borda de células que dentro tem líquido, se essas células sofreram mudanças que levaram ela a se transformar numa neoplasia maligna, num câncer maligno, sim, eu posso ter cistos malignos, eu posso ter uma apresentação de um câncer maligno a partir de um cisto. Mas lembrando, a maioria dos cistos são benignos. E pólipo, doutora? Já ouvi falar que tem pólipo no intestino, quando faz a colonoscopia, encontrado pólipo é retirado, às vezes, né, pólipo de útero, pólipo do estômago. Pólipo nada mais é como se fosse um crescimento, uma feridinha, digamos assim, né, que acaba crescendo, né, ser uma neoplasia, então um pólipo é uma neoplasia, e também pode ter a formação, né, ser formado, na verdade, de células benignas ou de células malignas. É como se fosse um cogumelo, digamos, que está crescendo, que tem uma base e depois, né, uma partezinha mais redonda, então vamos chamar de como se fosse uma ferida, que é a forma mais fácil de entender, crescendo para dentro de uma cavidade. Os mais frequentes a gente vê realmente são no intestino, ou então no útero, no estômago. Entendido essa parte? Beleza? Olha só, lembra que eu falei que utilizar o termo neoplasia maligna para sinônimo de câncer não estava totalmente correto? Vamos entender essa parte agora. Na verdade, quando eu falo câncer, eu estou me referindo a um grande conjunto de doenças, provavelmente mais de 200 doenças diferentes. Isso mesmo, mais de 200 doenças diferentes. Eu posso ter o câncer da mama, eu posso ter o câncer do intestino, eu posso ter o câncer de pulmão, mas na verdade, dentro deles, eu tenho várias subdivisões. Hoje, para vocês terem uma ideia, dentro de câncer de mama eu trabalho com mais ou menos 5 a 10 tipos diferentes. Se eu chego para câncer de pulmão, por exemplo, provavelmente eu estou falando mais de 20 tipos diferentes de tumores. Isso mesmo, mais de 20 tipos diferentes de tumores malignos do pulmão. Lembra aquela história, você já deve ter ouvido falar lá do início dos anos 2000, do projeto Genoma Humano? Aquela ideia de fazer todo um sequenciamento do nosso código genético para entender, né, as nossas formações, que poderia dizer quais são as doenças que a gente tem uma chance maior de ter, doenças, né, que talvez não tenha tanto risco. Isso a gente faz hoje para câncer. Isso é uma realidade na oncologia. A gente fazer todo o sequenciamento genético de mais de 300, 400, 500 genes diferentes. Quanto mais a tecnologia vai avançando, mais nós vamos aprendendo sobre o câncer e mais nós vamos subdividindo eles em tipos diferentes. Só com isso que eu estou te explicando agora, já fica bem claro algo que eu costumo falar com frequência por aqui. Jamais compare doenças. Se eu estou dizendo que tem mais de 20 tipos diferentes de câncer de pulmão, como é que a gente vai ficar fazendo uma comparação, né, do câncer que eu tenho com o câncer do vizinho, com o câncer da prima, com o câncer do amigo, do tio? São doenças diferentes, muito provavelmente. Cada pessoa é única, então a gente não deve fazer comparações. Porém, a verdade é que câncer não é sinônimo de neoplasia maligna, como eu falei antes. Câncer é a principal das neoplasias malignas, mas eu tenho outras neoplasias malignas, e que provavelmente você já ouviu alguns nomes. Por exemplo, um linfoma. Linfoma é a neoplasia maligna dos linfonodos. Leucemia é uma neoplasia maligna das células do sangue. Eu posso ter o sarcoma, que é uma neoplasia maligna dos tecidos, que a gente chama, como se fosse, no popular, das carnes, que pode ser do tendão, dos ossos, dos músculos, aquilo que está preenchendo o nosso corpo.
Então, na verdade, dependendo da origem da célula que virou um câncer, eu vou ter diferentes tipos de neoplasias malignas. Então, eu vou ter os carcinomas, que é a principal família de neoplasias malignas, mas eu vou ter também os sarcomas, os gliomas, que é do sistema nervoso central, eu posso ter os tumores do sangue, né, como as leucemias, os linfomas, que é do tecido linfático. Viu só? São pequenos detalhes, são questões que muitas vezes a gente não dá bola quando está falando, mas quando nós vamos levar para o conceito fundamental, é bastante diferente. E isso é importante para quem está realmente entrando nesse mundo, está tentando entender um pouco mais, né, sobre a sua doença ou sobre a doença de algum familiar e que realmente acaba tendo dificuldades de compreender o significado de cada uma dessas palavras que pode vir escrita num laudo de exame, que pode ter ouvido no consultório do médico, né, e acaba ficando perdido. Olha só, já entendemos muita coisa no vídeo de hoje. Tumor, sinônimo para neoplasia, que é o crescimento anormal de células. Essas células podem ser benignas ou malignas. Nós já entendemos também que o câncer sempre é maligno e que existe mais de uma família de neoplasias malignas, né, sendo o carcinoma a principal delas. Também já explicamos que tem mais de 200 tipos de câncer diferentes, como, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de pele, o câncer de próstata, que são aqueles mais comuns, né? Mas existe câncer de cérebro, câncer de base de unha, câncer, inclusive, da base do pelo. Sim, nós podemos ter câncer literalmente de qualquer local do corpo. Doutor, como é que a gente faz para fazer toda essa diferenciação? Como é que a gente consegue saber qual é a família desse câncer? Isso a gente consegue a partir da biópsia. Já ouviu falar sobre biópsia? Biópsia nada mais é que a coleta de material daquele tumor, em que nós vamos encaminhar para o laboratório de patologia para que o patologista, então, que é um médico, possa analisar as células que estão dentro daquele tumor e me dizer se essa neoplasia é uma neoplasia benigna, né, formada por células benignas, se é uma neoplasia maligna, então formada por células malignas. É o patologista que vai me dar essa resposta. Não é nenhum exame de imagem, não é a tomografia, não é a mamografia, não é a ecografia. Ressonância também não me responde isso. Nós precisamos de uma biópsia para analisar quais são as células que estão presentes dentro daquele tumor e fazer diferenciação entre um tumor benigno ou um tumor maligno. Nós podemos ter diversas formas de captação dessas células, então diversas formas de realização da biópsia. Né? Pode ser via cirúrgica, pode ser a partir de uma agulha guiada por tomografia, pode ser guiada pelo ultrassom, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. O que nos importa aqui é entender que o diagnóstico sai a partir da coleta de material enviado para o patologista. É ele que vai me dar a resposta. Por mais que eu tenha uma suspeita diagnóstica que vem através de um exame de imagem, a resposta final sempre será pela patologia, pelo exame anatomopatológico. Então veja só, o patologista ele vai poder me responder se aquela neoplasia ela era benigna ou maligna. Tudo isso através da análise das células que estão presentes naquela lesão. Mais importante que isso, o patologista vai poder me dizer o subtipo daquele tumor, né, pensando no tumor maligno. É um adenocarcinoma, é um carcinoma epidermoide? Olha, palavras difíceis, né? São palavras realmente estranhas, que não são frequentes, mas que são fáceis da gente entender. Isso tem referência a qual era a célula que, quando ela era normal, qual foi a célula que se transformou para virar um câncer. Se aquela célula normal ela dava origem a uma glândula, eu tenho o chamado adenocarcinoma. Se aquela célula que antes normal ela recobria o órgão, eu tenho o chamado carcinoma espinocelular ou carcinoma epidermoide ou carcinoma escamoso. São 3 nomes semelhantes para a mesma coisa. Então, veja só, o patologista que vai me responder isso. E uma terceira coisa fundamental que o patologista me responde é: aquela lesão ela é originária daquele órgão
ou ela foi para lá? Vamos pegar um exemplo. Sempre é bom a gente olhar com exemplos, que é a forma mais fácil da gente entender. Tem um paciente com uma lesão no pulmão, um nódulo pulmonar. Está aparecendo câncer, não tenho certeza se é câncer. Quero confirmar, preciso de uma biópsia, e mais do que isso, eu quero saber se é um câncer que nasceu do pulmão, que é um câncer de pulmão, ou é um câncer que foi parar no pulmão. Então, uma célula que nasceu em outro órgão e que se disseminou para o pulmão. Por exemplo, um câncer de mama, então uma lesão que nasceu na mama, mas que foi parar lá no pulmão. Como é que a gente dá um nome para essa célula que nasceu num local e foi parar em outro? Isso se chama metástase. Essa é a famosa metástase, ou tumores filhos, ou raízes, que muitas vezes, né, as pessoas falam, mas o nome médico para isso é metástase. Vejam bem a importância do patologista. Ele não só vai me dizer se uma lesão é benigna ou maligna, mas também vai poder me dizer o tipo de célula que deu origem àquele câncer, quando a gente está falando de um câncer, e sobretudo se é um câncer que nasceu naquele órgão ou foi para lá. Tudo isso é o que eu quero que o patologista me responda, é o que a gente busca com a análise através da biópsia. Entendido até aí? Vamos lá, pessoal. Então, já sabemos, né, como fazer o diagnóstico, a gente já entendeu, mas para que a gente possa pensar em tratamento, eu preciso dar um passo a mais. Eu preciso saber aonde está a doença. E qual é o nome que a gente utiliza para isso na medicina? É estadiamento. E esse nome feio não quer dizer nada mais do que mapeamento do câncer no corpo. Saber aonde existe câncer no corpo. Bom, eu tenho uma lesão no intestino, que nasceu no intestino, tem doença fora do intestino, eu tenho metástase em outros locais, então vamos fazer um estadiamento, vamos mapear o corpo da pessoa. Ou um câncer de mama, uma lesão da mama, eu tenho lesão em algum outro local, foi para a axila, para os linfonodos da axila, ou eu tenho lesões ósseas. Então, isso é um mapeamento, é o chamado estadiamento. E o tratamento será diferente para cada um desses casos. Quando eu faço esse estadiamento, que geralmente ele é feito com exames de imagem, né, muitas vezes é tomografia, ressonância, o PET-CT, eu vou estar classificando a minha doença basicamente em 3 tipos. Eu vou ter a doença localizada, que está só naquele órgão em que ela se originou, então um nódulo de mama que eu não tenho doença em nenhum outro local. Um câncer de intestino que está apenas localizado no intestino. Isso é a chamada doença localizada e a gente traduz isso como uma doença inicial. Por outro lado, eu posso ter um caso de uma doença que está bastante avançada, que embora ela tenha surgido na mama, eu já tenho lesões no pulmão, já tenho lesões no fígado, já tenho lesões nos ossos, já tenho metástase. Isso é a chamada doença avançada. Só que geralmente, entre uma doença inicial e uma doença metastática avançada, o câncer acaba respeitando alguns caminhos. Normalmente, isso não é uma obrigatoriedade, mas com bastante frequência, antes de eu ter o desenvolvimento de uma metástase sistêmica, então uma metástase em outro órgão, eu acabo tendo comprometimento dos linfonodos, dos populares ínguas que estão próximos ao tumor. Quando eu tenho o comprometimento dessas ínguas, sem ter metástase em outros locais, eu tenho chamada doença localmente avançada. Ela não está mais só no local onde ela nasceu, ela já está em regiões próximas, mas ainda não está avançada no sentido de já ter em outros órgãos. Vamos pegar exemplos. Sempre o mais fácil da gente entender tudo isso é através de exemplos. Um homem fumante que desenvolveu uma lesão na base da língua, um câncer de língua. Se ela estiver só ali na língua, doença localizada. Se ela já tiver ido para as ínguas do pescoço, eu vou ter a doença localmente avançada. Mas daqui a pouco eu não tenho só nas ínguas do pescoço, eu não estou só ali na língua e tenho também já nódulos no pulmão, metástase no pulmão, aí sim eu tenho a doença avançada. Isso são conceitos bastante importantes, são os conceitos de estadiamento que vão nos guiar do ponto de vista de tratamento depois. É por isso que a gente faz a solicitação de tantos exames no início. Não basta ter a suspeita através de uma tomografia, por exemplo, ou de uma mamografia, e a gente já consiga
definir qual é o tratamento. Eu preciso saber qual é o tumor, se ele é benigno ou se ele é maligno, quais são as células que deram origem àquele câncer, no caso de ser um câncer, e, sobretudo, o estadiamento, se a doença está localizada ou se ela já está avançada. Eu sei que o vídeo de hoje trouxe muitos conceitos, muitas palavras difíceis que a gente acabou tendo que lidar por aqui, mas agora você já entendeu o porquê que não existe câncer benigno. Você não vai mais repetir esse equívoco, e quando você ouvir alguém falando o seu câncer é benigno ou maligno, vai dizer, vai lá, vou assistir o vídeo do Dr. Juliano lá da Escola de Oncologia, que ele explica muito bem o porquê que não existe câncer benigno. Espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado e te aguardo para os próximos vídeos.